Agora a gente vai falar um pouquinho de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Quem estava acompanhando a leitura ali das capas há meia hora, mais ou menos, um pouquinho mais talvez, né, acompanhou a reportagem que nós mostramos, porque o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, foi à Justiça Eleitoral, pedindo o quê? A cassação do mandato do senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil. Essa solicitação, esse pedido, está sob segredo judicial. Olha aqui a manifestação do senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro. Soube pela imprensa que Fernando Giacobo, que é o presidente do PL lá no Pará, e Paulo Martins, que é o candidato que ficou em segundo lugar na eleição para senador no Paraná, perdeu exatamente para o Sérgio Moro, ingressaram com ações buscando cassar meu mandato de senador. Anote esses nomes: maus perdedores que resolveram trabalhar para o PT e para os corruptos. E aqui acho que vale um pouquinho, tem outra mensagem dele ou é só essa aqui? Porque ele coloca a flechinha ali, né? Acho que é só essa mesmo, né? Mas a gente pode deixar essa mensagem aqui, porque ela é bastante elucidativa do conflito vivido pelo senador eleito Sérgio Moro, do qual ele não conseguiu sair. Muito pelo contrário, ele foi se enrolando cada vez mais nesse mundo da política, que não é o mundo dele, e cada vez enfrenta mais dificuldades. Vamos nos lembrar, rapidamente, ele é o juiz que condena Luiz Inácio Lula da Silva, depois ele deixa a magistratura, depois de condenar Luiz Inácio Lula da Silva, que era o favorito para as eleições de 2018, e aqui eu não estou entrando no mérito se a condenação foi correta ou não, quem julgou já esse mérito foi o Supremo Tribunal Federal, portanto não cabe a mim entrar nesse mérito aqui. Ele condena, manda para a prisão, o Lula vai para a cadeia, Bolsonaro ganha tração na campanha eleitoral, vence a campanha eleitoral de 2018. Aí ele convida o juiz que condenou o principal adversário dele para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Mais grave do que o convite foi a aceitação do Sérgio Moro, que abandonou a magistratura para ser ministro de um dos lados beneficiados pelo julgamento dele mesmo. Enfim, tocamos a vida. E, em determinado momento, ele racha com a família Bolsonaro, por uma série de razões, porque diz que o governo não estava comprometido com o combate à corrupção, porque o governo prometeu acabar com o foro privilegiado e, no cargo, tanto o presidente quanto os filhos passaram a defender o foro privilegiado, e a gota d'água foi uma suposta tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal, segundo o Sérgio Moro, para proteger amigos e parentes. Isso virou até inquérito no Supremo Tribunal Federal. E aí o Moro passou um tempão equiparando o Lula ao Bolsonaro, dizendo que eles eram a mesma coisa, né? Que para ele estava tudo no mesmo pacote. Até que ele tenta viabilizar uma candidatura à presidência da República, dá com os burros na água. Tenta ser eleito senador por São Paulo. Aí descobriram que ele não tinha assim tanto vínculo com São Paulo. Aliás, aqui nesse cenário, eu entrevistei, perguntei para ele, falei, mas candidato, por que São Paulo? Aí ele me disse, não, porque eu já recebi título de cidadão paulistano de diversas cidades aqui. O Paraná foi colonizado por bandeirantes paulistas, enfim. Foi o argumento que ele apresentou. Não desceu o goela abaixo da Justiça Eleitoral em São Paulo, ele não pôde ser candidato em São Paulo e aí voltou para o Paraná pedindo escusas à população paranaense, dizendo, veja bem, eu tentei, não deu, mas estou de volta para casa, me apoiem, e conseguiu se eleger. Só que, para se eleger, ele colou no presidente Bolsonaro de novo. E fez as pazes com Bolsonaro. Tanto é que ele acompanhava Bolsonaro até nos debates de televisão, se lembram? No que a gente mostrou aqui, o debate da Band. Ele, nos intervalos, ele ia até o púlpito do candidato Bolsonaro, passar orientações e tudo mais, né? Até para pressionar psicologicamente o presidente Lula. Até para pressionar psicologicamente o então candidato Lula, né? Porque o Lula olha ali para o lado, vê o Moro, fala assim, pô, esse cara foi o que me prendeu, para o Lula, uma prisão injusta, não sei o quê, né? E aí o Moro disse que qualquer diferença com o Bolsonaro tinha de ser deixada de lado, porque o grande inimigo da nação era Lula. O discurso colou, ele se elegeu, mas não passou nem um mês da eleição, o PL já quer passar a perna no Sérgio Moro. Há como o processo segue em justiça lá no Paraná, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas há um problema com a prestação de contas do Sérgio Moro, que não foi aprovada pela Justiça Eleitoral do Paraná. Talvez seja por aí. Mas quem foi pedir o cargo do Moro? Ou para ele não tomar posse? Foi o PT? Não, foi o PL do Bolsonaro. Olha que rodo, né? É aquele chamado golpe perfeito no judô, né? Se foi perfeito ou não o golpe,
Eu não estou dizendo perfeito do ponto de vista da execução, né? Mas o golpe foi bem dado, isso é inegável, né? Se devia ter sido dado ou não, aí são outros 500. O Bolsonaro, o partido do Bolsonaro, vai à justiça para tomar o mandato do Sérgio Moro. E aí o Moro põe a culpa em quem? No PT. Diz que o PL está trabalhando para o PT e para os corruptos. Vamos tentar entender um pouco mais disso com a Basília Rodrigues, que está lá em Brasília, sentindo a temperatura de tudo que está acontecendo. Basília, é tombo atrás de tombo desde que Sérgio Moro decidiu abandonar a magistratura e entrar na política. A gente já sabia que não seria fácil, né? Porque há uma resistência do universo político à figura de Sérgio Moro, que para os políticos demonizou o processo político, usando meios não republicanos para chegar às conclusões que chegou. Como explicar essa circunstância, Basília, do PL, partido de um aliado de Sérgio Moro, partido ao qual ele aderiu, não se filiando, mas de corpo e alma durante a campanha, pediu o cargo do Sérgio Moro menos de um mês depois do segundo turno. O que explica? E ele bota a culpa no PT, né, Basília? Bom dia. Exato. Tudo bem, Colombo? Muito bom dia a você, a todos os nossos espectadores. Sérgio Moro foi eleito senador pelo estado do Paraná para ocupar a vaga que hoje é do senador, historicamente pelo estado, Álvaro Dias. Então foi ali uma batalha de foice entre Moro, que significa esse juiz que entrou na política, né, com discurso moralizante desde o início, versus nomes já conhecidos do eleitorado, partidos também que já disputavam tantas outras eleições, né? Pelo União Brasil, esta foi a primeira grande eleição do partido combinado aí entre PSL e Democratas. Então foi uma eleição aí de desafios também para o próprio União Brasil. O que explica, Colombo, é que eles seguem a própria lógica, a lógica do poder. E aí, nessa discussão, quem acaba sem entender o que está acontecendo somos nós, que somos espectadores da política e não aqueles que estão no centro das discussões, como o próprio eleitor que não compreende o que está acontecendo agora. O senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, segue sem ambiente aqui em Brasília, apesar de bem votado em seu estado. Não à toa, ele foi o eleito pelo Paraná. Essa eleição agora foi de uma vaga de senador por estado e não duas, né? É uma eleição em que houve a renovação de 1/3 da Casa Maior, da Casa Senado Federal. Ele vem para Brasília com essa disputa por espaço com o PL, que virou caso de justiça, que tem questionado aí as contas do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, escotado para o Supremo Tribunal Federal e hoje senador eleito. E chega sem ambiente também no seu próprio partido, União Brasil, que tem sinalizado até mais do que isso, tem entregue aí apoio ao governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Sérgio Moro, que foi o juiz que prendeu Lula, hoje está em um partido que apoia Lula, União Brasil. A gente lembra que o mandato de senador por decisão do Supremo Tribunal Federal pertence não ao partido, mas ao próprio parlamentar, ao próprio político. Então, a gente ainda vai ver muitas confusões, casos de família envolvendo Moro, o seu mandato, o PL e também União Brasil. Então, confusão à vista, né? Hoje, por uma questão judicial, ainda segue sob sigilo. É claro, o PL quer esta vaga do Paraná para eles. Mas, se isso resolver num impasse positivo para Moro, se ele não perder o mandato em função deste pedido apresentado pelo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui em Brasília ele já tem confusão, já tem aí algumas rusgas com o seu próprio partido, União Brasil, que está inclinado a apoiar Lula, justamente o ex-presidente da República, hoje presidente eleito, que foi para a prisão, onde passou mais de 500 dias por decisão inicialmente de Sérgio Moro e depois confirmada por outras autoridades da justiça brasileira.